Bom dia a todas e todas que nos acompanham hoje, nessa quarta-feira, a nossa 23ª aula do programa Saúde e Direitos Humanos de Mulheres e Meninas. Hoje, já no módulo 4, sobre determinantes sociais, econômicos e ambientais de saúde, nós teremos a aula Saúde e Trabalho, né, com dignidade. Né? E para a aula de hoje, nós convidamos a professora Marilane Teixeira, da Unicamp. Ela é pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, CESIT, que é uma das principais referências do Brasil, né, na discussão do trabalho, da questão de gênero. E a professora Marilane, que integra o CESIT, tem mestrado e doutorado pela Unicamp e tem atuado junto ao GT Interministerial sobre Gênero e Trabalho, que ela poderá desenvolver aqui ao longo também qual o objetivo desse GT. Enfim, já estamos aqui 10h10, gostaria de passar a palavra para a Marilane, agradecendo ela por ter aceitado o convite, e a gente sabe que tem uma agenda muito corrida, muito turbulenta, porém, está sempre pronta a atender os nossos pedidos. Marilane, muito obrigado e uma boa aula para todos. Tá. Obrigada, Davi. Bom dia para todas, bom dia a todos. Quero começar agradecendo a vocês, né, ao Davi, pelo convite para participar. Acho que já é a segunda vez que eu participo, né, Davi? Então, não tive dúvida nenhuma, né, quando o Davi me convidou, embora eu não seja uma pessoa especialista na área da saúde, mas certamente no tema do trabalho, das relações de trabalho, sim, e não é muito difícil, né, a gente fazer as conexões entre as condições de trabalho digno, mulheres e o tema da saúde no trabalho, né? Então, por isso que eu não me senti bastante à vontade de aceitar o convite. Então, o Davi, de alguma maneira, já me apresentou, né? Então, sou economista, então, trabalho lá no CESIT, né, no Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho, como pesquisadora na área de trabalho, relações de trabalho, gênero também, também trabalho o tema do sindicalismo, e também atuo em várias frentes, né? Sou militante da Marcha Mundial das Mulheres, que é um movimento nacional, um movimento feminista. Sou também da diretoria de uma organização, de uma ONG, que se chama SOF, Sempre Viva Organização Feminista. Atualmente também estou numa consultoria lá com o Ministério das Mulheres atuando nos temas do trabalho dentro do Ministério, mais precisamente agora contribuindo com o processo de regulamentação da lei da igualdade salarial, né? Então, estou assessorando um grupo de trabalho interministerial que está tratando justamente da regulamentação desse projeto de igualdade salarial que foi sancionado pelo presidente da República no dia 3 de julho de 2023. Bom, então esse é um pouco do meu histórico, tá? Eu preferi não montar nenhum PowerPoint, porque ultimamente eu ando meio frustrada com os PowerPoint. Minha última tentativa de fazer uma apresentação, porque o cara precisava de dados, de apresentar dados, né? Aí estava indo muito bem, aí de repente faltou luz no local e o PowerPoint sumiu. E aí os dados mais impactantes, né, que a gente sempre deixa para o final, para mostrar, aí eu tive que falar deles, eu não tinha como mostrar para o público, então gerou uma certa frustração, né? Eu falei, bom, vale como experiência.
mas eu achei melhor, mais do que trazer dados, é óbvio que eu vou falar deles, né? Mas eu vou, vamos dizer, fazer um diálogo com vocês, uma aula dialogada, que vou problematizar vários aspectos que estão associados a a questão do trabalho, principalmente do trabalho das mulheres, e como isso, sem dúvida nenhuma, afeta várias dimensões da vida, né? Principalmente naquelas relacionadas à própria saúde, e como isso, de alguma maneira, vai se invisibilizando ao longo, né, das trajetórias de trabalho, das trajetórias de vida das mulheres, e como é importante para nós compreender como que se dá esse processo, nessa engrenagem que sobrecarrega muito mais as mulheres, evidentemente, e por conta da própria responsabilidade com o trabalho da reprodução, que é o trabalho da sustentação da vida, né? Que a maior parte das mulheres carrega, né? Isso como uma responsabilidade sua unicamente, né? E como a sociedade, de uma forma geral, atribui esse papel às mulheres e como isso impacta, né, no seu desempenho profissional, nas suas opções de trabalho, de carreira, como esses estereótipos de gênero estão ainda muito presentes e estão muito ainda impregnados na nossa sociedade. Então, eu vou falar um pouco disso, falar do quadro de uma certa permanência, né, dessa situação de desigualdade e o que são os principais desafios, né, para que a gente possa, de alguma maneira, vamos dizer, lidar com essa situação de muita desigualdade no mundo do trabalho. Por que as mulheres estão nas piores posições? Por que as mulheres estão nos empregos mais precários e os empregos e nos trabalhos menos valorizados, né, socialmente? São reconhecidos como trabalho importante, trabalhos necessários, principalmente no contexto aí dos últimos anos, com a pandemia, mas o que mais chama atenção é de que, embora haja esse reconhecimento, isso não se traduz numa mudança de paradigmas, né? Uma mudança na forma como esse trabalho ele tá organizado, né? Bom, então, vamos começar falando do que é essa dimensão do trabalho produtivo, do trabalho que a gente realiza no âmbito do mercado, esse trabalho que é remunerado, né? E esse outro trabalho que é invisibilizado, que é pouco reconhecido, que é desvalorizado, que é o trabalho que a gente realiza no âmbito da casa, no âmbito das famílias, que é o que a gente chama do trabalho doméstico não remunerado e de cuidados, e que a gente define como sendo o trabalho de reprodução, né? Por que a gente parte, né, dessa premissa? Porque é a forma como as mulheres se integram no trabalho de reprodução, no trabalho reprodutivo, é fundamental, é o que determina a maneira como elas vão se inserir, se integrar no mercado de trabalho de uma forma geral. Então, primeiro, não há absolutamente nenhuma naturalidade, né,
no exercício desse trabalho. Esse trabalho de reprodução, ninguém faz só por amor, né? Ou por vocação. Esse trabalho, principalmente o trabalho doméstico não remunerado, ele é um trabalho que precisa ser feito. Alguém precisa fazer, alguém precisa lavar, alguém precisa cozinhar, alguém precisa assegurar o sustento e a manutenção da casa, do cotidiano. E esse trabalho, por que ele precisa ser exercido? Ele precisa ser realizado principalmente pelas mulheres, porque isso faz parte de um processo de construção social, tá? De determinação de papéis, que não tem nada a ver com a questão biológica, não é porque as mulheres, né, pela sua biologia e pela sua natureza, e podem ser mães, elas são e devem ser as principais ou as únicas responsáveis pelo esse trabalho. Tá? Isso não tem absolutamente nada de natural. Né? As diferenças biológicas entre homens e mulheres não podem servir de justificativa para expressar desigualdades. Tá? E é isso que, ao longo da história, é o que a gente tem mais presenciado, né? Essa ideia de que a natureza biológica determina os papéis sociais, né? Atribui papéis sociais diferentes para homens e para mulheres. As mulheres, por carregar características mais ligadas à maternidade, então estariam mais associadas à natureza, são mais altruístas, sensíveis, e, portanto, o lugar delas é o lugar da família, é o lugar da casa, enquanto que os homens, né, estão mais ligados à cultura, à sociedade, ao mercado, eles estariam, então, mais, vamos dizer, vinculados, associados ao trabalho de produção, ao trabalho remunerado. Isso não é uma construção social, nem sempre foi assim. Quando a gente olha as sociedades pré-industriais, em que não havia ainda claramente essa divisão entre o que é trabalho realizado no mercado e o que é o trabalho realizado no âmbito da casa, das famílias, né? Isso vem basicamente com o capitalismo, né? Com a Revolução Industrial, com essa separação, né? Entre o trabalho que é realizado no âmbito da casa e o trabalho que é realizado fora, né? Com o surgimento da indústria, né? Das grandes empresas. Antes, esse trabalho que era realizado muitas vezes no âmbito da família, seja no campo, na atividade rural, seja com artesanatos, né, e uma produção familiar característica deste período, que era organizado, inclusive, no âmbito da família, então não havia essa separação, o que era trabalho de homem, o que era trabalho de mulher. Essa esfera, né, vamos dizer, familiar, e essa separação, o que é a esfera familiar, o que é a esfera da produção, ela então se acentua com o capitalismo, e essa separação, o que é trabalho da casa, o que é trabalho realizado fora da casa. E com isso vem também essa ideia de que o que é o trabalho da esfera familiar da casa é de responsabilidade das mulheres, e que é realizado na esfera do mercado, no caso, nas indústrias, né? Mas depois, obviamente, vai avançar para outros setores, comércio, serviços, enfim, vai se intensificar e se modernizar, né, as sociedades. Essas esferas, então, seriam destinadas aos homens. Mas, obviamente, que as mulheres, por necessidade, sempre tiveram que trabalhar
e trabalhar, muitas vezes, de forma, obviamente, remunerada, principalmente as mulheres pobres, as mulheres que tinham mais dificuldades e que precisavam assegurar o sustento de suas famílias. Boa parte das famílias foi se constituindo ao longo da história, principalmente a experiência brasileira, né? A experiência dos nossos países, dos países da América Latina, se deu com nível de empobrecimento, né, de pobreza muito grande, principalmente em relação às mulheres negras, né? E também essa ideia da família nuclear, uma família padrão, ela vem muito da experiência europeia, né? Porque as experiências dos nossos países são experiências muito distintas, são experiências em que, muitas vezes, a maior parte das mulheres tem que ser são as únicas responsáveis pela chefia de suas casas, pela chefia de suas famílias, né? Então, mesmo com o ingresso das mulheres, mesmo com a presença das mulheres no espaço do mercado de trabalho, elas ainda são vistas, né, socialmente como pessoas que estão deslocadas do seu local de natureza, né, social, que é o local da casa. Então, as mulheres adquirem habilidades, né, no cotidiano das relações familiares e, portanto, essas habilidades vão determinando o que são as suas principais, vamos dizer, características de trabalho. Então, elas vão para a educação, vão para a saúde, para os cuidados, para o trabalho doméstico remunerado. E isso por quê? Porque é um prolongamento de um conhecimento, de uma habilidade que é adquirida como se tivessem nascido com essas características, né? E isso é o que a gente chama da divisão sexual do trabalho. Você vai determinando, né, que determinadas funções, determinadas profissões, determinadas ocupações são mais, vamos dizer, são mais atribuídas, né, como características de mulheres, enquanto que os homens caberia determinadas funções, determinadas profissões, determinadas ocupações que estão mais associadas às suas habilidades, né? Então, os homens não dividem muito pouco o trabalho doméstico remunerado. Por uma parte, fazer trabalho doméstico não remunerado e tratar dos cuidados é como se fosse como se fosse tratá-lo como uma inferioridade, porque, afinal de contas, essas são atribuições das mulheres. E as mulheres que vão para o mercado de trabalho carregam consigo essas características e vão justamente para as atividades profissionais que têm um forte estereótipo de gênero. Então, 67% das mulheres no Brasil hoje que estão no mercado de trabalho estão em atividades de cuidados, seja como assistente social, seja como serviço social, seja como professora, seja como cuidadora, seja como empregada doméstica, sejam associadas a áreas de saúde. E os homens, evidentemente, estão naquelas áreas tradicionalmente mais vinculadas ao sexo, né? Então, na indústria, dentro da indústria, estão nos setores mais intensivos em tecnologia, né? Na indústria de ponta, na construção civil, estão em áreas que, na maioria das vezes, são atribuídas mais responsabilidades ou têm maior reconhecimento social e, portanto, têm maior uma remuneração superior à remuneração das mulheres. Então, essa divisão sexual do trabalho, ela tem dois princípios organizadores. Ela determina que tudo que é trabalho que está associado aos homens tem maior valor social do que o trabalho das mulheres e ela separa, então, a questão da hierarquização, né?
quando o trabalho é realizado por homens, ele é um trabalho que tem maior valor e tem maior reconhecimento monetário do que as mulheres, e quando e separa as esferas, a esfera pública da esfera privada, né? Então, o que é trabalho realizado no âmbito da casa, o que é o trabalho realizado no âmbito do mercado. Então, essa carga de trabalho, de reprodução, ela, evidentemente, tem um impacto muito grande sobre as decisões que a maior parte das mulheres tomam em relação ao ingresso no mercado de trabalho, no mundo do trabalho. Então, como elas estão sobrecarregadas com as tarefas de cuidados e de responsabilidade com o trabalho doméstico, ocorre que as mulheres, muitas vezes, são forçadas a irem para áreas em que elas podem compatibilizar o que a gente chama da dupla presença, né? Então, elas vão para trabalhos mais precários, trabalhos em tempo parcial, trabalhos com jornadas flexíveis, trabalhos que estão mais próximos, muitas vezes, da residência, para que o deslocamento seja o menor possível, porque muitas vezes, na maioria das vezes, elas não têm com quem compartilhar as tarefas de responsabilidade da casa. Elas não têm acesso à política pública, elas não têm uma creche próxima das suas casas pública, onde elas podem deixar os filhos menores, elas são forçadas a organizar arranjos familiares com uma mãe, com uma irmã, ou com uma filha, normalmente uma mulher mais velha, né, uma filha mais velha, para poder dar conta dos cuidados dos filhos e das filhas menores. Ela tem que buscar arranjos, que a gente chama arranjos na comunidade, chamados de mãe crecheira, que é isso, uma mulher que precisa trabalhar, digamos que, uma jornada em que ela tem que entrar no trabalho às 7, 8 horas da manhã, ela não consegue deixar filho na creche. Então, ela tem que montar um esquema, normalmente com outra mulher da comunidade, para deixá-lo logo de manhã cedo, para que essa pessoa possa depois levar até a creche. Muitas vezes as creches não têm funcionamento em horário integral, ou tem horários que são absolutamente incompatíveis com uma mulher que trabalha durante todo o dia. Isso sem falar das jornadas noturnas, que é um outro grande desafio para ser enfrentado. Quem trabalha na área da saúde sabe muito bem do que eu estou falando. Muitas vezes tem jornadas de 12 por 36, né, que é muito comum na área da saúde, jornadas que têm trabalho noturno, e são mulheres solo, que não têm um companheiro, uma companheira com quem possa compartilhar, e não tem política em tempo, por exemplo, acesso à creche em tempo integral, tá? Para que ela possa ter algum nível de segurança para poder deixar os seus filhos. Então, ela tem que montar uma estrutura, né, muitas vezes dependendo da família, obviamente, porque não tem política pública em relação a isso, para poder conciliar com o trabalho à noite ou com jornadas de trabalho diferenciadas, que é isso, né? É 12 por 36, é 12 por 48, jornadas que são muito comuns na área, então, mais da saúde, né? Então, nós temos um problema grave, que não é um problema só do Brasil, né? A maior parte dos nossos países tem uma debilidade muito grande em relação ao acesso à política pública, especialmente creche, mas também escolas em tempo integral. O Brasil é um país em que
cada vez mais você tem a presença das mulheres como chefe de família. Nós já estamos quase chegando a 50% hoje dos domicílios brasileiros chefiados por mulheres, está em torno de 48%. Então, o peso da presença das mulheres chefes de família no Brasil é cada vez mais, vamos dizer, cresce, né? E provavelmente, muito em breve, as mulheres já vão ser maioria das chefes de família no Brasil. Por outro lado, nós temos um fenômeno também que está se desenvolvendo muito rapidamente, que é a questão da expectativa de vida das pessoas, são as mudanças demográficas que ocorrem em toda parte do mundo, mas no Brasil nós também já estamos alcançando uma mudança demográfica em que há cada vez mais um número muito menor de pessoas nascidas, né? Então, diminui o número de filhos por mulher. Lá nos anos 60, os anos 70, a média era de 4 filhos por mulher, hoje é um pouco mais de 1. É claro que quando você olha para o perfil socioeconômico, entre as mulheres da periferia, as mulheres mais pobres, ainda o número de filhos é elevado. Mas quando a gente faz a média nacional, olhando para o conjunto das mulheres e que considerando que uma parte das mulheres hoje decidem por não ter filhos, a média nacional hoje ela não chega a 2 filhos por mulher. Por outro lado, você tem uma pressão demográfica, porque a população também está vivendo mais. Quem trabalha na área de saúde sabe muito bem o que isso significa. As pessoas estão vivendo mais, mas isso não significa que a qualidade de vida seja melhor. Há uma expectativa de vida maior, mas, obviamente, uma expectativa de vida também que carrega, muitas vezes, muitas enfermidades, né? Enfermidades decorrentes, muitas vezes, de uma vida inteira em condições laborais muito, muito precárias, né? É o caso de uma mulher que trabalha como empregada doméstica remunerada, que muitas vezes tem que, como diarista, tem que atender cotidianamente, cada dia está numa casa, com um volume de trabalho muito grande, né? E vai adquirindo uma série de doenças decorrentes do exercício do trabalho da profissão. Não só em relação às mulheres, mas também em relação aos homens que trabalham na construção civil, homens e mulheres que trabalham em ambientes insalubres, em ambientes com um nível de penosidade muito alto, em ambientes de trabalho também que não só que produz efeitos sobre a saúde e as suas condições físicas, né? Como bursite, LER, lerdose, que são características muito presentes em quem está, vamos dizer, envolvida com trabalhos muito repetitivos, né? Principalmente no computador, mas também as doenças psicossociais, que são doenças do século XXI, que são doenças adquiridas no ambiente profissional e que são muito mais difíceis de serem detectadas, né? Muitas vezes elas... Por quê? Porque as próprias pessoas omitem, né, a presença dessas doenças justamente para evitar pressões no próprio ambiente de trabalho, e eu vou falar um pouco disso também, porque esse é um dos grandes desafios do mundo do trabalho de hoje, é como lidar
com as mudanças que estão ocorrendo no ambiente de trabalho e as pressões cotidianas, principalmente sobre as mulheres, né? Com assédio moral, assédio sexual, que cada vez mais adoece e leva a situações extremas, muitas vezes como o próprio suicídio, né? E a gente tem visto isso com muita frequência entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Mas por que as mulheres são as principais vítimas preferenciais das práticas de assédio moral, assédio sexual dentro do ambiente de trabalho, né? Então, fechando essa outra parte, que trata, então, das dificuldades de acesso ao mundo do trabalho decorrente dessa sobrecarga, né, que recai sobre as mulheres. Então, uma das questões com as quais a gente tem, vamos dizer, feito uma luta muito intensa e mobilizado o poder público é para ampliar a oferta de creches e de escolas em tempo integral, da mesma forma também de espaços para socialização de pessoas idosas. Então, eu falava desse aspecto, né, que é como você tem uma expectativa de vida maior e nem isso não corresponde necessariamente a uma qualidade de vida. As pessoas estão vivendo mais, mas elas necessitam cada vez mais de cuidados. Inclusive, isso tem sido objeto de muito estudo, né? Nós estamos falando de uma década, que é a década da crise dos cuidados. E isso tem mobilizado o mundo inteiro em relação a como lidar com o tema dos cuidados, né, e a economia dos cuidados. É isso. Você tem uma ausência de política pública que assegure o acesso aos cuidados de forma integral para todas as pessoas que necessitam. Então, os cuidados, eles cada vez mais são vistos como tarefas da família. Então, a família que tem que lidar com as enfermidades dos idosos, com o cuidado dos idosos, porque você não tem uma política pública. Embora nós estamos falando de um sistema único de saúde, que é um dos melhores sistemas únicos do mundo, mas, infelizmente, ele ainda não consegue assegurar o acesso com qualidade para todas as pessoas que precisam. A gente precisa, inclusive, investir mais em políticas de cuidados, mais a política de saúde, e para isso a gente precisa de mais orçamento, né? A gente precisa ampliar a capacidade do Estado em termos orçamentários para poder assegurar que a política de saúde e que os cuidados possam chegar a todas as pessoas. Bom, só que eles não chegam. E aí são as famílias que precisam o tempo todo estar lidando com a situação de cuidado. Eu acho que alguém levantou a mão. Eu não sei se é para fazer uma... Marilane, a mão a gente pede para as pessoas levantarem ao longo da sua fala, mas a gente vai deixar para ser respondida quando você terminar. Então tá, Davi, perfeito. Então, esse tema dos cuidados, ele, inclusive, está ganhando uma centralidade muito grande na política do atual governo. No início do ano, foi criada um grupo de trabalho formado por vários ministérios que tem a responsabilidade de pensar uma política nacional de cuidados. Ou seja, a coordenação, inclusive, dessa política nacional de cuidado está sob a coordenação, então, do Ministério do Desenvolvimento Social, junto com o Ministério das Mulheres. E no Ministério do Desenvolvimento Social tem uma secretaria que foi criada unicamente, exclusivamente, para lidar com o tema dos cuidados. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, como
integrar várias políticas hoje que existem e que estão em diferentes ministérios, tá? Na questão da saúde, da questão da saúde do idoso, da questão da creche, da questão da educação integral, da questão das restaurantes coletivos, dos cozinhas comunitárias, como organizar essa oferta de política pública, de bens públicos, potencializar ela para assegurar que, principalmente as mulheres e as mulheres mais pobres, possam ter acesso a isso na ponta. Ou seja, qual é o déficit de creche no Brasil hoje? Aonde que estão os maiores déficits de creche pública? Então, tem que ampliar essa oferta, tem que viabilizar essa oferta por meio da política pública. Qual é o número de espaços de acolhimento para pessoas idosas? Espaço onde as pessoas podem permanecer durante o dia, tá? Em que elas vão ter toda uma assistência, todo um cuidado que não envolve só a assistência ao idoso, do ponto de vista da saúde, mas também ao lazer, à cultura. É possível organizar esses espaços de inclusão social dentro das comunidades, nos bairros, nas periferias das cidades, onde demanda mais esse tipo de política. Qual é a oferta de espaços de acolhimento para idosos? Para vivência mesmo. Idosos que não têm mais a família e que não têm recurso, por exemplo, para pagar uma cuidadora. Porque como que hoje a política está sendo feita? Ela está sendo feita de forma individualizada. Ou seja, as famílias que têm recurso, elas pagam, tá, uma pessoa, tá, para atender um idoso durante a semana. Quem tem mais dinheiro consegue pagar várias pessoas para se revezar, né, em turnos nas residências para cuidar desses idosos. Só que isso implica em muito recurso, em muito dinheiro, e, inclusive, essa categoria profissional ela ganhou muita visibilidade e muito espaço nesses últimos anos, que são as cuidadoras, né? Hoje nós devemos ter pelo menos quase 1 milhão de pessoas trabalhando nisso. E essas cuidadoras, né, que têm traços, né, muito marcantes, porque normalmente são mulheres mais velhas, mulheres mais idosas, mulheres que não conseguiram atingir o tempo mínimo de aposentadoria para poderem assegurar sua aposentadoria e que fazem, muitas vezes, um curso de reciclagem. Na maioria do caso, são mulheres negras, mulheres solo, que vão cuidar de outras mulheres, na maioria das vezes, mulheres brancas, que tiveram uma condição social mais favorável e que podem despender recursos para poder tratar das mulheres, dessas mulheres que estão em condições mais privilegiadas. Gente, tudo isso, eu vi uma questão aqui que falava sobre a transversalidade de gênero, raça e classe. Óbvio que isso atravessa totalmente essa discussão. Não há neutralidade em nenhuma discussão em relação ao tema, seja da divisão sexual do trabalho, seja do trabalho reprodutivo realizado pelas mulheres, seja do processo de envelhecimento, de como quem cuida de quem, seja do trabalho doméstico remunerado, que não seja atravessado pelos temas de gênero e de raça. Isso é absolutamente, quase que impossível fazer uma análise que não tenha isso, não tem neutralidade nisso, não tem quem se apropria do trabalho de cuidados é uma classe mais privilegiada socialmente, que tem dinheiro para pagar, e quem oferta esse trabalho é a classe mais desprestigiada e desprivilegiada, que é formada basicamente, esse é o perfil de cuidadoras no Brasil hoje, de mulheres negras, assim como o trabalho doméstico remunerado é feito
75% por mulheres negras em condições de muita informalidade, e quem se apropria desse trabalho, que é o trabalho doméstico remunerado, são, obviamente, as classes sociais mais privilegiadas que conseguiram acessar o mercado de trabalho em condições mais favoráveis, tem bons empregos, está em boas posições, mas que, para poder assegurar a sua posição, a sua condição no mercado de trabalho de maior privilégio, obviamente, ela contrata uma mulher, na maior parte uma mulher negra, muitas vezes não é nem uma mensalista, não paga os seus direitos, paga apenas como uma diarista e normalmente são trabalhos realizados por mulheres negras. Quem acompanhou todo o debate da PEC das trabalhadoras domésticas em 2013, depois da regulamentação em 2015, vai lembrar disso. Da onde que vinha a maior resistência para o reconhecimento desses direitos? Justamente das classes mais favorecidas, né? Que é justamente a classe média alta. E na legislação, inclusive, não se assegurou o direito do reconhecimento do vínculo trabalhista para aquelas que não exercessem mais de 3 dias da semana no mesmo domicílio, ou seja, aquelas que vão uma vez na semana no domicílio ou até 2 vezes por semana no domicílio são reconhecidas apenas como diaristas, não têm direito à férias, 13º, ao INSS, tanto que quase 80% das trabalhadoras domésticas remuneradas no Brasil hoje não contribuem para a Previdência. Então, isso cria um ambiente, que é esse ambiente que a gente vai ver, que é quando elas chegam, por exemplo, aos 60, 65 anos e não conseguem se aposentar, porque não conseguiram vamos dizer, o tempo mínimo de contribuição. Elas vão para onde? Vão para trabalhar como cuidadoras e muitas vezes tem que morar nos domicílios, né? Porque sequer conseguem ter renda suficiente para assegurar, no mínimo, o seu próprio domicílio, né? O trabalho doméstico é uma das relações de trabalho mais perversas que nós temos no Brasil. Haja visto o número de mulheres, inclusive, que foram resgatadas da condição de trabalho escravo nesses últimos anos no Brasil, que trabalhavam 50 anos, 60 anos no mesmo domicílio, passando de pai para filho, para neto, né, em condições absolutamente aviltantes, né? As pessoas nunca conheceram nenhum outro tipo de relação de trabalho. E isso tende a se acentuar se a gente não promover uma política pública que dê conta disso. Porque o que acontece? As famílias são menores, com menos filhos, e, portanto, mais dificuldade nos arranjos familiares de que um membro da família, que tradicionalmente era uma mulher que cuidava dos pais, quando idosos. Isso hoje é cada vez mais difícil. Então, os idosos que necessitam de cuidados, cada vez mais se explora o trabalho de outras mulheres, de mulheres pobres, pagando salários muito, muito baixos para cumprir com tarefas de cuidadoras, né? Então, isso é uma dimensão do trabalho em que as mulheres estão diretamente envolvidas e que essa política nacional de cuidados, ela tem um grande objetivo, que é justamente de pensar essas políticas para tirar essa sobrecarga, né? Esse excesso de trabalho que recai principalmente sobre as mulheres para a política pública, mas é uma política pública que seja ofertada pelo Estado, ou seja, também não é mercantilizar a política nacional de cuidados por meio de espaços privados. A gente sabe que os espaços privados existem, só que eles são absolutamente inviáveis e incompatíveis para a maioria absoluta da sociedade que não tem recurso para isso. Bom, e para as mulheres que estão no mercado de trabalho e que estão, vamos dizer, em condições são muito desiguais, as condições de inserção. Você tem uma parcela das mulheres que conseguiram progredir nas suas carreiras,
que estão em postos de trabalho, com trabalho formalizado, com direito, com proteção social, com uma boa remuneração, tá? E que conseguiram chegar, né? Muitas nem chegaram ao topo da carreira, mas estão em condições, seja no serviço público, em diferentes áreas, seja na iniciativa privada, em diferentes áreas, no comércio, na indústria, mas isso é uma parcela muito pequena do mercado de trabalho. A maior parte das mulheres estão na informalidade. Para vocês terem uma ideia, hoje, para cada 10 mulheres negras no Brasil, em torno de 49 delas, ou seja, para cada 100, 49 delas, dessas mulheres, estão sem direitos e proteção social e não contribuem para a Previdência. Ou seja, hoje, né, pegando os dados, né, da atualidade de 2023, 49 mulheres negras de cada 100 não vão conseguir se aposentar porque não contribuem para a Previdência Social. Então, você tem um nível de informalidade muito grande. O percentual de mulheres que recebe até um salário mínimo, por exemplo, no caso das mulheres negras, chega a quase 50 para cada 100, que recebe apenas até um salário mínimo. Quando eu falo de até 2 salários mínimos, que seria uma renda em torno de R$ 2.600, eu tenho a absoluta maioria, tá? Então, para mais de 2 salários mínimos, o percentual de mulheres que recebem é muito pequeno. Então, significa que a aposentadoria, quer dizer, o benefício que essas pessoas vão ter acesso vai ser entre 1 e 2 salários mínimos, o que significa que, considerando que o salário mínimo ainda é muito baixo, 1.320, imagina você ter que se sustentar, manter uma casa, manter todos os cuidados com a saúde, quando isso aumenta muito nessa fase da vida, né? Imaginar que é possível sobreviver com entre 1 e 2 salários mínimos para a maioria absoluta das pessoas. Isso é muito inviável, porque a maioria das pessoas não vão ter como conciliar, dividir essas tarefas, porque a maior parte delas não vai ter família para apoiar, né? Então, vão ter que viver de forma só, né? O número de mulheres viúvas é muito maior que entre os homens, né? Então, você tem um número de mulheres sozinha, vivendo sozinha, com um número muito maior que o número de homens. Bom, no ambiente de trabalho, então, nós temos um nível de flexibilidade muito grande, um nível de informalidade muito grande, as mulheres, muito mais dificuldades que estão na base da estrutura, né, das empresas de ascender, as mulheres que entram como auxiliar, como assistente, passam, mesmo na indústria, nos serviços, em várias áreas, elas passam a vida toda trabalhando nas mesmas funções, nas mesmas ocupações, elas não conseguem progredir na carreira, diferentemente dos homens, e nós temos um aspecto que se acentuou muito, muito por conta das políticas neoliberais, dos avanços das novas formas de organização do trabalho, da flexibilização, das reestruturações, da adoção de jornadas de trabalho mais flexíveis e intermitentes. As empresas, né? Não só as empresas, mas também os órgãos que prestam serviço, hospitais, escolas, instituições, cada vez mais de reduzir o tempo de trabalho e exigir maior flexibilidade e produtividade no trabalho. Tá? Então, isso implica numa pressão muito grande sobre as pessoas no ambiente de trabalho. Pressão por desempenho, por produtividade, as pessoas têm que ser proativas, as pessoas têm que ter disponibilidade, ou seja, ela tem que estar disponível para fazer hora extra, para trabalhar em horários extraordinários, muitas vezes sem receber, porque isso vai para o banco de horas, que ela não sabe nem quando essas horas vão ser compensadas,
né? Elas têm que estar prontas para ter sempre ideias inovadoras no ambiente de trabalho, né? Então, essas características, esses critérios que são considerados critérios para desempenho e para avaliação de pessoal, que são muitas vezes critérios com viés de gênero muito, muito grande, porque são critérios que praticamente dizem respeito fundamentalmente à disponibilidade que está muito mais vezes presente nos homens do que nas mulheres. Porque para um homem, por exemplo, fazer hora extra, viajar a serviço, é muito mais fácil, porque ele tem uma família, uma casa e uma responsabilidade da mulher com a família, com os filhos, e isso não vai comprometer a rotina e o cotidiano dele. Para as mulheres, não. Ter disponibilidade para hora extra, ter disponibilidade para, por exemplo, dobrar o turno, ter disponibilidade para um dia fazer a jornada noturna, ter disponibilidade para viajar, é muito, muito mais associado ao sexo masculino do que o sexo feminino. Porque para uma mulher ter que viajar a trabalho, ela tem que organizar a sua vida cotidiana. Quem é que vai levar o filho para a creche ou a filha para a creche? Quem é que vai cuidar do filho durante a noite? Então, essas características que vão determinando o que é ter melhor desempenho e que vai servindo de medida para valorizar mais o trabalho dos homens do que o trabalho das mulheres, tem um impacto enorme sobre o cotidiano, porque as mulheres carregam a culpa. A culpa de não estar se dedicando exclusivamente aos filhos, está perdendo a oportunidade de vê-los crescer, mas a culpa também de não conseguir progredir na carreira e no trabalho, porque esse é o trabalho que gostaria de estar realizando, esse é o trabalho que realiza profissionalmente, mas sente que falta, porque não consegue corresponder às expectativas que muitas vezes os empregadores, as empregadoras atribuem a elas no seu ambiente de trabalho. E obviamente, que isso vai, vamos dizer, criando um ambiente de trabalho, muitas vezes, de muito assédio, gente. Assédio moral e assédio sexual. Quem ouviu falar de assédio moral há 20 anos atrás? A gente sabia que isso existia, mas parecia que não tinha nome ainda, né? Só que isso passou a ter um nome a partir das últimas décadas, com os estudos que começaram a ser feitos por pessoas que são precursoras nessa área. Uma delas, infelizmente, não está mais entre nós, que é a doutora Margarida Barreto, que foi uma das primeiras pessoas no Brasil, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, que começou a estudar os impactos do assédio moral no ambiente de trabalho, de como as pessoas, principalmente as mulheres, eram as vítimas preferenciais do assédio moral e do assédio sexual. E as empresas, as organizações, justificando que essas práticas de assédio se davam entre colegas. Não, não se dá entre colegas, ela se dá em relações de hierarquia. Quem assedia moralmente uma pessoa no ambiente de trabalho, normalmente é um encarregado, é um chefe, e isso normalmente está associado com aqueles critérios de desempenho, tá? Que avalia que se a pessoa não está dando conta, ela precisa ser afastada do ambiente de trabalho. Então, as práticas de assédio, de chamar as pessoas de incompetente, de incapazes, de irresponsáveis, de lerdas, atribuir uma série de características, de termos pejorativos, que a pessoa vai assumindo aquilo como se fosse uma verdade. Ela vai se achando realmente que ela não é competente, que ela não é capaz, que ela não tem capacidade de dar conta daquela rotina. Por quê? Porque é uma rotina cada vez mais exaustiva, é uma rotina que cada vez mais exige um nível de capacidade, de produtividade, que tu está tendo sempre que superar.
essa ideia de que tem que superar as metas. Se você superou as metas ontem, então amanhã vão te dar novas metas, e aí você passa o tempo todo se cobrando, se exigindo, porque você precisa superar o seu desempenho no dia anterior, no mês anterior, e se estabelecendo mais metas. Isso é muito comum no sistema financeiro, nos bancos, mas também para as outras áreas em qual a gente está cotidianamente envolvida, inclusive na educação, por exemplo, no nível universitário. Você é medido pelo número de artigos que você escreve, de produção acadêmica. É absolutamente impossível, dada o volume de trabalho, se você quer, por exemplo, do ponto de vista profissional, dar atenção a um aluno, fazer uma boa aula, preparar uma boa aula, orientar adequadamente, você não consegue produzir um texto, uma pesquisa acadêmica todo mês. Quem trabalha com pesquisa sabe disso. Você leva meses para poder desenvolver uma pesquisa com qualidade, para poder fazer um trabalho bem feito em todas as áreas, não é só nas ciências sociais, também nas áreas biológicas, medicina, são às vezes anos de pesquisa para você poder apresentar resultados, mas tem uma pressão social por resultados que são cada vez mais cotidianos e que vão transformando as pessoas quase que em seres inúteis, porque se você não dá conta disso, você não tem competência, você não tem qualidade para realizar esse trabalho. E eu queria chamar uma outra atenção, que essas práticas organizacionais, que não tem nada a ver só com uma relação puramente entre colegas, mas que tem a ver com a estrutura e organização das organizações, que impõe esse tipo de norma de trabalho e que exige das estruturas hierárquicas que cobrem dos seus subordinados resultados, né? E, obviamente, que vai estourar na parte mais frágil, que está na base dessa cadeia, que a gente pode dizer quase que uma cadeia alimentar, né? E que descarta aqueles que são considerados menos produtivos por meio dessas práticas de assédio e que leva a um processo de adoecimento, que é uma coisa impressionante, né? E essas formas, né, de como isso vai afetando a saúde, né, muitas vezes elas não são visíveis, porque é isso, não é um acidente de trabalho, não é uma doença profissional, mas ela tem que ser vista e ela precisa ser reconhecida, porque ela aparece no ambiente de trabalho, ela aparece no modo como o comportamento das pessoas vai se modificando, ela vai ficando mais introspectiva, ela vai ficando mais depressiva, e aí a tendência é dizer o seguinte: não, a pessoa é depressiva, não, a pessoa o problema é dela, não associa isso com o ambiente de trabalho, porque é mais fácil, né, associar esse problema com um problema individual, e não como um problema coletivo, da forma como a gente está submetido cotidianamente ao trabalho e aquela necessidade que a gente tem de corresponder às expectativas que se tem em relação ao nosso desempenho profissional. Porque, pessoal, a gente ainda se realiza muito por meio do trabalho. O trabalho é uma forma de realização profissional, claro, não deve ser a única, e nem talvez a principal, mas ela é ainda uma forma importante de realização pessoal de uma das dimensões mais importantes da nossa vida. Claro, a gente tem outras formas de realização, né? Na família, na sociedade, na comunidade, fazendo outras atividades, mas o trabalho tem um peso muito importante na nossa vida, porque, inclusive, a gente depende do trabalho para sobreviver, a gente depende do trabalho para poder se reproduzir
né, cotidianamente, poder se dedicar a outras dimensões da vida. Então, cada vez mais há denúncias envolvendo essas práticas de assédio, há cada vez mais uma mobilização da sociedade para chamar atenção para a invisibilidade dessas doenças e dessas práticas, obviamente, de parte das organizações, não reconhecimento, né? Então, elas não querem discutir leis sobre o assédio moral e sexual. Nós temos uma convenção da OIT, que é a Convenção 190, sobre o assédio moral, assédio sexual no local de trabalho, que as empresas do Brasil, as organizações não querem de maneira alguma ratificar a convenção, porque elas acham que se elas ratificarem a convenção, elas vão ter que adotar uma série de procedimentos nas organizações que vai aumentar os custos do trabalho. Quer dizer, tudo é custo, né? Nada é pela função social da organização, que está lá na Constituição, ela é absolutamente desprezada, né, para a maioria das empresas. Então, eu queria chamar a atenção desses aspectos aqui, porque a gente já está praticamente há uma hora conversando, né, e concluir, então, destacando para vocês que a gente tem que organizar todos esses aspectos que eu trouxe dentro de uma única lógica, entendendo que, principalmente em relação às mulheres, boa parte das condições, das situações que as mulheres estão submetidas do ponto de vista do trabalho tem a ver com essa falta de responsabilidade pelo trabalho reprodutivo que é realizado fora da família. A gente tem que integrar essas duas dimensões e a gente tem que garantir que o tema dos cuidados, o tema da reprodução, ele seja uma responsabilidade do Estado e da sociedade, e não apenas uma responsabilidade das famílias e das mulheres. Eu acho que esse é o caminho para que a gente possa construir um ambiente mais saudável, além de discutir, claro, redução da jornada de trabalho, além de discutir toda uma mudança no ambiente de trabalho que precisa ter a participação dos trabalhadores e das trabalhadoras para transformar e humanizar mais o ambiente de trabalho em que nós vivemos. Tá? Então, Davi, eu acho que eu encerro por aí para que a gente, então, possa ter tempo para conversar um pouco mais sobre essas... Obrigado, Marilane, pela aula. Até aqui, maravilhosa. Tá? A gente tem a Luciana com a mão levantada, eu também tenho uma questão. Antes de passar para a Luciana, já vou pedindo para a Luciana Mello se preparar. Eu vou lembrar que quem quiser fazer perguntas, né, bem no meio da tela, na parte inferior, tem o símbolo de uma mãozinha. Basta clicar ali que o Google Meet já vai organizando para a gente a ordem, a fila de quem que vai intervir primeiro, e assim a gente vai conseguindo organizar a nossa discussão. Por favor, Luciana, pode fazer a sua questão. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer pela fala, pela beleza de fala, Marilane. Meu pai costuma falar uma expressão que foi um colosso escutá-la. Eu queria fazer brevemente um comentário, uma indagação e uma sugestão de um filme que eu acho que se aproxima dos temas que você trouxe. A primeira, o comentário, eu sou psicóloga, meu nome é Luciana, como o Davi já apontou, eu sou psicóloga aqui do Hospital das Clínicas da UFPE, de Pernambuco. E eu estou atualmente supervisionando, orientando um trabalho de TCR, de trabalho de conclusão de residência, e uma residente que está trabalhando na maternidade e que se deparou com depoimentos de algumas gestantes que estavam com problemas graves, que estavam precisando ficar internadas, quando precisavam voltar para casa. E como a gente é um hospital de referência para todo o estado, então a gente conta com muitas pacientes que vêm do interior. E elas, quando precisavam voltar para casa, mesmo naquela condição frágil de saúde, porque outros filhos dependiam delas, né? Então, isso
esses depoimentos recorrentes fizeram com que ela se afetasse. Luciana, só um minuto, eu acho que tinha um microfone que estava aberto e estava comprometendo a tua fala, tá? Desculpa, já foi desligado, Marilane. Pronto. Então, enfim, essa residente ficou tocada com esses depoimentos, chamaram a atenção dela. Ela é uma residente que também milita no movimento de mulheres e atualmente está fazendo um trabalho para investigar, né, essa questão da relação entre o trabalho produtivo e reprodutivo. E algo que me chamou a atenção, que eu acho que é importante pontuar, foi que ela optou pela metodologia da pesquisa participante, com uma preocupação não só na produção do conhecimento, mas também de tentar, ainda que com encontros, né, breves e pontuais, trazer algum tipo de desconstrução e desnaturalização da preocupação quase que exclusiva dessas mulheres sobre os cuidados com os filhos e os cuidados domésticos. Uma outra questão, e aí eu queria discutir sobre isso, eu também atendo crianças e adolescentes aqui no HC, que a gente tem visto cada vez mais as crianças especialmente as crianças das classes menos favorecidas, mais empobrecidas, uma estimulação muito, muito pequena, muito baixa vinda dos adultos, independente de serem os pais biológicos, né? Muita adesão às telas. E quando você pontua, né, a importância de se primar pelo estabelecimento, pela construção de novas creches, absolutamente legítimo, até porque ao fim e ao cabo são essas mulheres, né, pobres e negros que mais vão depender dessas instituições. Mas eu me lembrei de uma fala de um professor nosso que dizia: uma solução vem acompanhada de outros problemas, no sentido de também, e eu queria discutir sobre institucionalizar esses cuidados, né, em relação à educação, me parece que a educação também vem não só como outros campos, mas muito esbaforida de demandas que não necessariamente são delas. Mas eu fiquei pensando, eita, será que se a gente coloca essas crianças na escola resolve? Será que também não é importante, como você veio fazendo ao longo da sua fala, refletir sobre o modo como o trabalho está organizado, inclusive sobre esse recorte de gênero no trabalho, né? Eu acho que uma discussão não prescinde da outra, mas tem me preocupado muito como as crianças, como os adultos não têm tido disponibilidade das crianças e certamente está, né, ligado a uma ideologia de que mais trabalho, mais consumo e mais metas para serem atingidas, queria escutar. E o último ponto é que eu assisti recentemente a um filme chamado Contratempos, é um filme francês curtinho, mas que tem um longo impacto, um filme muito intenso, e ele dialoga com temas que você trouxe, como, por exemplo, a mulher se submetendo a trabalho que ela, subtrabalhos para tentar dar conta de ficar com os filhos, outras mulheres precisando cuidar, outro feminino precisando cuidar dos filhos também. Então eu recomendo esse filme para as pessoas que estão aqui agora. Eu queria mais uma vez agradecer a Marilane e agradecer também a Davi representando o curso. Obrigado, Luciana, pela sua pergunta. Marilane, você pode responder essa questão, depois da sua resposta eu volto com uma outra questão. Tá. Não, Luciana, obrigada pela tua questão. Eu acho assim, tu problematiza questões muito sérias e muito importantes, inclusive até por conta do teu próprio lugar, né, de trabalho. Então, tu tens, vamos dizer, uma percepção que eu acho que com muita razão, e eu acho que isso também é uma preocupação que precisa ser tratada de uma forma geral por nós. É isso. Nós estamos falando, claro, nós temos que dar conta, de um lado, de que a sociedade tem que se organizar de maneira que vamos dizer, as tarefas de reprodução elas não sejam responsabilidades unicamente das mulheres, né? Porque isso, evidentemente, tem um impacto do ponto de vista das decisões
dessas mulheres em relação a ter uma vida de inclusão mesmo, de poder ter acesso ao mercado de trabalho, ter acesso a uma profissão que é um direito, né? E até ia usar um dado, hoje, por exemplo, nós temos em torno de 6 milhões de pessoas que gostariam de trabalhar no Brasil e não estão trabalhando por várias razões. A maioria são mulheres, e 1/3 delas alega que justamente mais de quase 1.800.000 alega que é porque tem que cuidar, né? Tem a tarefa do cuidado a fazer doméstico. Então, quer dizer, tu tem lá 1.800.000 mulheres no Brasil hoje, pelo menos, que poderiam estar se dedicando a uma tarefa, a um trabalho que não só de realização, mas também de autonomia econômica, porque a autonomia econômica para as mulheres também tem um papel muito importante, porque, e tu provavelmente melhor do que eu sabe disso, é uma forma de tu romper com ciclos de violência, né? Então, nós também temos todos esses componentes, né? Quer dizer, você precisa garantir autonomia, precisa garantir política pública de qualidade, para poder garantir a autonomia econômica, para poder contribuir para reduzir os ciclos de violência. É claro que, por outro lado, nós temos uma sociedade cada vez mais conectada com, ou vamos dizer, essas outras dimensões, né, que é o consumo, a internet, o celular, que, vamos dizer, vai esvaziando as pessoas das relações interpessoais, né? Quer dizer, dentro de uma família, mesmo que tu possa ter pouco tempo para se dedicar aos seus filhos, mas se você se dedica a eles com qualidade, é muito diferente de que cada um está no seu quarto, com a sua televisão, com o seu celular, ou na mesa de refeição, cada um olhando para o seu celular. Você não tem comunicação, né? E isso, claro, perpassa boa parte das famílias, inclusive das famílias com renda mais alta, isso talvez seja pior ainda, mas também, obviamente, com as famílias de renda mais baixa, em que as crianças, os adolescentes, estão cada vez mais sendo privados, né, de um tipo de relação, de acolhimento, que as nossas gerações passadas, né, quem vamos dizer, foi educado lá nos anos 50, 60, 70, até os anos 80, vivenciou isso de uma outra maneira. É claro que tem uma coisa, a gente, claro, tem que ter muito cuidado para não incorporar um discurso conservador, e eu sei que não é o teu caso, Luciana, porque pela tua fala tu tem muita clareza sobre isso, né? Porque é muito comum dizer, bom, então a culpa é das mulheres, né? Como as mulheres foram para o mercado de trabalho, que é um pouco, Luciana, o que está acontecendo em várias partes do mundo, inclusive nos países desenvolvidos. Você vai para os países nórdicos, é muito comum, por exemplo, lá atribuir o aumento da violência entre os jovens como sendo um problema das mães, que abandonaram a educação dos seus filhos para ir para o mercado de trabalho. Países que dizem, não, o problema da educação dos filhos hoje, como é responsabilidade das mulheres, e as mulheres têm que fazer um movimento de retornar para suas casas para cuidar dos seus filhos. Essa onda conservadora, que a gente meio que, digamos que experimentou isso nos últimos anos, né, com os governos que nós tivemos de 2016 até 2022, que inclusive produzia muita política pública, mas olhando sempre a coisa da família, né? Da família, entre aspas, das mulheres, né? Então, eu acho que esse desestímulo, né,
crianças, ela tem a ver, obviamente, com uma sobrecarga, porque também as famílias mais pobres, mais desfavorecidas, têm que trabalhar muito mais para assegurar o sustento da família e, obviamente, tem muito menos tempo para se dedicar a essa atenção. Então, nós temos que procurar, eu acho que, soluções no âmbito da sociedade em que tenha... A gente tem que repensar a forma de organização do trabalho, e aí eu acho que é o que tu chamou a atenção. Nós temos que pensar em jornadas menores, tá? Mas jornadas menores que não impliquem em você, vamos dizer, essa jornada ociosa ser dedicada para o consumo ou para outra. Ela tem que ser para repensar a vida em sociedade, né? Ter mais tempo para a família, se dedicar à cultura, o lazer, enfim, outros processos de aprendizado. Eu sei que não é uma coisa fácil de fazer, não é simples, né? A gente não vai, provavelmente, ter uma resposta para isso a curto prazo. Agora, eu temo, Luciana, que essa questão da adesão às telas e essa falta de estímulo nas crianças a ter maior interação entre elas e com os adultos, ela vai para além, né, disso. Ela tem a ver com esse modo, né, onde a sociedade se organiza em torno dessa concepção do individualismo, do neoliberalismo, do consumo, né? Você lança a cada 6 meses, você lança um modelo de celular novo. Então, nós também temos que pensar o padrão, né, de sociedade, o padrão de produção de consumo, porque não adianta também vamos dizer, denunciar o consumo excessivo, mas nós também temos que mudar o padrão de produção. Quem produz, né? Produz para quê? Por que a gente precisa produzir tantos itens que não têm absolutamente nenhuma utilidade do ponto de vista social, quando você poderia estar produzindo coisas, né? Cultura, esporte, lazer, entretenimento, a sociedade de serviço que pode ser feitos, inclusive, de forma compartilhada com a sociedade, com as famílias, né? Com os amigos, com outras, enfim, outras faixas etárias, com a mesma faixa etária, e que, digamos que traz muito mais formas de sociabilidade humana, que não é essa racionalidade determinada pelo consumo individual, né? Então, eu acho que é isso, acho que é um modelo de sociedade que a gente tem que repensar, e todas essas políticas e serviços que possam estar associados a isso, tá? Desculpe, Luciana, eu não tenho resposta porque a tua questão é muito complexa, mas ela é boa porque ela nos força a ter que pensar uma outra dimensão da vida que não é essa, né? Que hoje nós estamos submetidos no capitalismo, né? Eu agradeço deveras. Eu peço desculpas de não estar lhe vendo falar, porque eu não sei mexer para ver e também não sei escrever. Alguém perguntou o nome do filme, é Contratempos. Eu lhe agradeço deveras, viu, Marilane? Obrigada, Luciana. Obrigado, Luciana. Eu tinha levantado a mão, Marilane, porque é o seguinte, agora você também está atualmente numa posição no GT, né, interministerial que você citou, e desde o começo da sua fala, você traz uma questão que é a interseccionalidade dessa problemática, né? A gente tem uma questão que ela é cultural, que ela é social, que ela é econômica, é política, enfim. Semana passada, nós tivemos uma aula muito interessante sobre cultura de direitos humanos nas escolas,
com a professora Thelma Vinhas, e exatamente a mesma coisa. É um problema que a gente não conseguia ver por onde começar e nem aonde ia terminar. Ou, pelo menos, como a gente começa a resolver. Me parece que é essa situação. Agora, eu pergunto para você, um GT interministerial no governo brasileiro, como que um governo pode trabalhar, ou pode, né, criar políticas públicas, que tipo de políticas públicas, né, para garantir o direito, né, ao trabalho digno, ao trabalho nos termos, né, do que a gente pensa como mais adequados, né? Como que o governo, o que a gente pode estar falando aqui, né? Quando a gente está pensando num GT, o que a gente espera desse GT? No mundo, por exemplo, o que existe algum modelo ideal em que as mulheres têm digamos, essa paridade que a gente pensa que me parece que é um dos objetivos, né, do GT. Bom, essa é a minha pergunta, você vê o que fez sentido para você e pode me responder. Claro. Não, claro, Davi. Não, obrigada pela questão. Bom, o Davi está falando no âmbito do governo, foram criados vários grupos de trabalho em que participam diferentes ministérios, né? E eu estou integrada em um grupo de trabalho interministerial que envolve 8 ministérios, mas também envolve uma representação de empregadores e uma representação de trabalhadores por meio das centrais sindicais e uma representação de especialistas. Tá? Então, eu estou nessa condição de especialista. Esse GT, especificamente, ele trata de um plano de igualdade salarial e laboral entre mulheres e homens. Né? Tem entre os tantos temas que a gente tratou aqui, tem um que se refere diretamente ao mundo do trabalho, que é as desigualdades históricas que se tem, não só de acesso a empregos, mas com mais direitos e protegidos, mas também a igualdade salarial entre homens e mulheres. Pode parecer um pouco, vamos dizer, cafona, né? Falar em pleno século XXI de que homens e mulheres ganham salários diferentes ou tem discrepância salarial, mas tem. Não é uma questão fácil de tratar, porque as diferenças salariais, elas têm diversas formas de serem vistas, abordadas, tá? E como é que elas se expressam, desde o fato de que um trabalho, quando é feito por uma mulher, ele tem uma remuneração menor, diferentemente um homem. Vou dar um exemplo muito simples, por exemplo, a Luciana é psicóloga. Provavelmente a Luciana psicóloga, o reconhecimento do trabalho da Luciana psicóloga, o salário para uma psicóloga é menor do que, por exemplo, de um psiquiatra. E porque a maioria que vai para psiquiatras são homens e a maioria de psicólogos são mulheres. Então, essa ideia de que é um trabalho de igual valor, está lidando com a vida humana. Quem diz que psicóloga é menor que psiquiatra? Não tem lugar nenhum para dizer, porque precisa de um curso superior, precisa de competências, precisa de qualificações, atribuições que são dadas para cada um. Mas o trabalho de psicóloga é menos reconhecido que o trabalho de psiquiatra. Num serviço público, uma assistente social faz um concurso para trabalhar na prefeitura. Um engenheiro faz um concurso para trabalhar na prefeitura. Sem dúvida nenhuma, o engenheiro vai ter um salário muito maior do que a assistente social. Por quê? Por que o trabalho de engenheiro é um trabalho mais valorizado do que o trabalho de assistente social? Se ambos precisam de um curso superior, ambos precisam de qualificações definidas, né? uma habilidades para lidar, inclusive a assistência social vai dar habilidades que exigem
muito mais atenção, porque ela vai lidar com a vida humana. O engenheiro, muitas vezes, vai fazer cálculos matemáticos. Ele não lida com vida. Assistente social lida com vida. Psicóloga lida com vida. Porque dependendo de um procedimento, do encaminhamento, aquilo pode definir a vida daquelas pessoas. Mas, então, tem uma dimensão da desigualdade que aparece nessas formas de valorização do trabalho, da função, né, da profissão. Tem aquelas que se manifestam por pura discriminação, para fazer a mesma função dentro de uma organização, só que as mulheres têm um salário menor que o dos homens, e não tem explicação para isso, não tem justificativa para isso, mas empresas pagam salários menores porque diz que as mulheres são menos produtivas. A outra forma de expressão disso é quando as mulheres não recebem promoção. As mulheres não ascendem, não progridem na carreira, só os homens. Outra forma de desigualdade salarial. Entende? Então, são muitas as formas como essas desigualdades salariais aparecem. O projeto, a lei que foi aprovada e foi sancionada no dia 3 de julho de 2023, diz o seguinte: as empresas agora terão que apresentar um relatório de transparência salarial, mostrando no relatório qual é o salário de homens e mulheres para a mesma função, tá? E quanto na organização ocupam cargos de direção, de chefia, de gerência, para mostrar se tem práticas desiguais. E esses dados precisam ser abertos, não só do ponto de vista de gênero, mas também de raça. E é isso que o Davi chama a atenção da interseccionalidade. Não dá para olhar a sociedade, as suas diferentes dimensões, se a gente não olhar as camadas que tem. Mulher branca, mulher negra, homem branco, homem negro. Porque quando eu olho certas dimensões, principalmente do trabalho, vai se acentuar mais as desigualdades de gênero. É o caso da taxa de participação no mercado de trabalho. A taxa de participação no mercado de trabalho é muito menor para as mulheres, seja elas brancas ou negras, do que para homens, seja eles brancos ou negros. Ou seja, a taxa de participação no mercado de trabalho de homens negros é maior do que mulheres brancas. Agora, quando eu vou olhar os rendimentos médios, eu tenho um marcador de raça que determina. E mais, quando eu olho, desagregando todas as diferentes camadas, homem branco, homem negro, mulher branca, mulher negra, a mulher negra, em todas as posições, ela está em condição mais desfavorável. A taxa de participação, taxa de desalento, desemprego, informalidade, rendimento médio, tudo que se refere ao mercado de trabalho. Estou olhando o mercado de trabalho. Se eu olhar as ocupações e profissões, eu também vou olhar que as mulheres negras são maioria no trabalho doméstico remunerado, são maioria nos empregos mais precários, mais vulneráveis, que pagam menos. Na política, as mulheres negras são minoria que ocupam os cargos de destaque. Né? Olha, é só contar quantas mulheres negras já foram governadoras desse país, presidentas, prefeitas, vereadoras, deputadas, que estão em cargos chaves, ministras. Né? Essa reparação histórica, ela precisa ser objeto de discussão nossa cotidiana, não tenha dúvida nenhuma. Então, não dá para olhar essas desigualdades olhando só do ponto de vista de classe. A gente precisa incorporar a dimensão de raça e de gênero. E aí o plano de igualdade salarial é isso, é tentar, por meio de uma política pública, tá? Sabendo dos limites que um governo tem, porque o governo não pode obrigar uma empresa a contratar mulher ao invés de homem, mulher negra ao invés de mulher branca. Mas o governo pode ter políticas que estimulem que haja uma valorização maior
de mulheres no mercado de trabalho por meio de um plano nacional. Assim como o governo pode, por meio dos instrumentos que ele dispõe, Constituição, a CLT, por exemplo, tá? As leis existentes, o governo pode cobrar das organizações que cumprem a legislação. Se na Constituição está dito que não se pode discriminar por gênero e por raça, então a empresa que discriminar por gênero e por raça vai ter que pagar uma penalidade, vai ter que sofrer punição, vai ter que ter uma multa. Então, é disso que nós estamos falando. Nós estamos movimentando, vamos dizer, mecanismos, instrumentos que tornem aquilo que é legislação de forma mais efetiva e dando ferramentas para o governo, por meio de medidas punitivas, para as organizações que não cumpram com a legislação, que não cumpram com a Constituição. Então, o Plano Nacional de Igualdade Salarial é isso, é punir as empresas que praticam desigualdades salariais e, para isso, elas têm que apresentar um relatório de transparência salarial a cada 6 meses e a gente vai monitorar esses relatórios para identificar se tem práticas desiguais e construir um plano nacional que estimule contratação de mulheres, que estimule contratação de mulheres negras, que diga que as empresas têm que ter política de incentivo para a contratação, tem que ter política de incentivo para progressão na carreira, tem que ter uma prática salarial de igualdade. Quer dizer, falando de forma muito breve, obviamente, né, porque o plano de igualdade ele pressupõe também mostrar boas experiências que estão sendo praticadas, pensar que legislações podem ser adotadas para assegurar que essas práticas possam fazer parte. Não tem nenhum exemplo no mundo que a gente possa ter como referência. O que tem nos países ditos mais desenvolvidos, principalmente os países nórdicos, né? Dinamarca, Suécia, Noruega, esses países, eles, ao longo das décadas, eles foram aprimorando essas políticas de igualdade através de legislação, de leis, para melhorar, garantir mais igualdade. Agora, igualdade plena, gente, não tem lugar nenhum do mundo. Tem um esforço que passa por mudanças culturais, por legislações, por normas que vão melhorando as condições. Mas não há absolutamente nenhuma experiência no mundo que construa uma igualdade plena. Eu, inclusive, Davi, acho que essa igualdade a gente só vai construir num outro sistema, né? Eu não consigo muito enxergar isso dentro do capitalismo, sabe? Porque o próprio capitalismo também opera no sentido de se beneficiar do trabalho das mulheres, do trabalho gratuito, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar que uma outra forma de organização da sociedade é que vai dar conta de resolver os problemas. Agora, não significa que a gente tem que sentar e esperar que esse modelo chegue, né? A gente tem que ir criando um ambiente favorável para alterar isso dentro da escola, na sociedade, por normas, enfim, e novos valores, né? Mostrando para a sociedade que ter homens e mulheres em condições de igualdade, todo mundo se beneficia, né? Evidentemente. Obrigado, Marilane, pela sua resposta. É uma questão tão sensível, né, Marilane? Você citou os países nórdicos, né? A gente tem experiência de países que, na tentativa de avançar, né, nas pautas mais feministas, né, ampliaram a licença maternidade para quase 2 ou 3 anos. E aí as mulheres, quando voltavam, elas percebiam que isso, aparentemente, seria um direito, né, adequado, isso. Mas depois elas ficavam completamente deslocadas no mercado de trabalho, não conseguiam se recolocar. E aí, exatamente. Rever. Enfim, exatamente, Davi, tu lembrou uma coisa bem importante. E as mulheres ficam com culpa, algumas, inclusive, antecipam o retorno, porque as formas de organização
das atividades, às vezes é tão acelerada que se ela ficar 6 meses, 1 ano, quando ela voltar, a função dela não existe mais. Já foi absorvida por outra área, por outras pessoas. Então, é isso mesmo, exatamente. Vamos então, a gente tem três Tá. pessoas inscritas e nós temos 15 minutos. Eu vou pedir para a Bianca, para a Rosane e para o Alessandro. Acho que a Rosane é a primeira, porque ela deve ter tido algum problema na hora de levantar a mão. Ela levantou, abaixou e levantou de novo. Então, a Rosane, a Bianca e o Alessandro, para que sejam o mais precisos possíveis, para a gente fazer as perguntas, para que a professora Marilane consiga responder até meio-dia, para não atrasar nem para os participantes e também também para a Marilane. Por favor, Bianca. Bianca Bondim. Não sei se a Rosane, porque realmente já estava na frente para falar primeiro. Desculpa, é verdade. Rosane. Bom dia a todos e todas, né? Eu, assim, quando eu falo essa questão do trabalho, eu como assistente social, que trabalho na área, né? Eu fico muito impressionada porque ainda tem a questão muito racial, né? O recorte racial de gênero é muito forte. Não se pode falar de trabalho no Brasil se não se falar a questão de racismo, né? Porque a mulher negra é pautada na questão de raça e de gênero, né? E eu vejo isso como eu sou uma mulher negra e filha de mãe empregada doméstica, né? Bisavó foi escrava e sempre estiveram no mercado de trabalho de uma forma muito agressiva, né? As mulheres negras sempre estiveram no mercado de trabalho escravizadas ou depois de empregadas domésticas ou em trabalhos informais. E aí, uma das coisas que eu fico pensando também, né, quando a gente fala essa questão de salários, e aí a professora falou muito bem, foi a questão de profissões, né? Eu sou assistente social, porque não foi uma escolha, assim, todas as cursos que eu passei para direito, passei para engenharia, mas só eram cursos manhã e tarde, a gente tem a realidade, né? Mas quando eu estou no trabalho, eu me lembro de deparar de uma coisa que o meu chefe, que é também servidor público, falou uma vez para mim: temos uma economista, porque eu tinha conversado com ele, não sabia que eu era assistente social, ele falou: nós temos uma economista negra, que bom a empresa ter uma economista negra. Então, a questão de raça é muito grande no Brasil, né? E a gente tem um histórico de 350 anos de escravidão, né? 350 anos de escravidão não se resolvem sem políticas públicas, né? Sem políticas públicas de qualidade, sem políticas públicas que perpassam na questão de gênero, raça, etnia e agora de idade, né? Porque essas mulheres negras, elas estão envelhecendo, e elas vão ficar à margem, né, na questão de saúde pública, né? Então, assim, parabenizar o Davi, a professora Marilane, né, e de trazer, né, essa questão do recorte de raça, gênero e classe, né? Porque é muito importante. Essas três têm que ser pautadas. Obrigada, uma boa tarde. Obrigado, Rosane. Agora vamos passar para a Bianca. Bianca, por favor. Certo, bom dia. Eu queria agradecer a professora Marilane e o Davi, todos os demais presentes, e eu queria falar um pouquinho sobre como que a gente pensa em construir estratégias, enfim, em pensar mesmo, junto com as demandas que vêm chegando no serviço, quando por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a saúde ela vem sendo privatizada, né? As organizações sociais aqui vêm crescendo muito. E aí a questão de bater metas, enfim, que tem sido uma cobrança dos profissionais, eles não conseguem criar estratégias, não conseguem pensar em como atender melhor as demandas que têm chegado, e aí isso dificulta dar um retorno à população que está sendo atendida, né? Com uma qualidade, com um serviço que é público, mas que está sendo
né, gerenciado por uma organização social e tudo mais. E aí eu queria ouvir um pouquinho a professora Marilena e acho que é isso. Muito obrigada. Obrigado, Bianca. Agora o Alessandro Hipólito. Bom dia a todas, todos e todas. Obrigado, professora, pela exposição. Eu vou ser breve aqui na pergunta, porque ela vai ser mais objetiva. Eu estou trabalhando num lugar e, assim, se tornou um ambiente muito tóxico, né? Assim, o espírito colaborativo não existe. E o pior é que não surgiu da equipe, mas de quem é a razão da gente estar ali, né? Então, assim, quais que são as pistas que a gente precisa dar para essa pessoa, assim, no sentido do cuidado mesmo, né? Porque se é uma pessoa que eu tenho com ela uma estima, muito antes dela ocupar a função que ela ocupa hoje, nós trabalhamos juntos, e hoje eu vejo que o ambiente que está em volta dela está adoecido porque ela adoeceu o espaço, né? Isso tem me preocupado muito, porque segunda-feira eu trabalhei em loco, né? Hoje eu estou em teletrabalho, mas assim, foi triste ver a equipe toda assim, destruída, pessoas chorando, a menina que trabalha na recepção com síndrome, né, do pânico, assim, ela teve crises de ansiedade, e eu falei, gente, assim, eu preciso dizer algo para ela, porque é uma pessoa que eu nutro uma relação muito antes dela chegar onde ela chegou, né? E aí, assim, eu me vejo nesse lugar, assim, peraí, eu saí de lá segunda-feira, eu não dormi à noite, porque eu fiquei pensando, falei, gente, fulano chorou o trabalho inteiro, a menina teve síndrome de pânico, a coordenadora de um setorial trouxe para mim, assim, que a vida dela acabou depois que ela entrou nesse espaço, e a gente sabe que a gente precisa de trabalhar. Então, é essa situação que eu quero trazer aqui. Marilane, por favor, pode reagir a essas 3 perguntas. Então, obrigada, Davi. Bom, eu vou comentar, tá? Inclusive, essa do Alessandro é uma coisa bem complexa, né? E que aí vai precisar, eu só vou dar algumas sugestões, mas eu acho que precisa, claro, talvez de uma atuação mais coletiva, né, com os demais. A Rosane chama atenção para o preconceito. É isso mesmo, Rosane. A sociedade, os estereótipos, né, vão definindo, quer dizer, as pessoas cabem em caixinhas, né? Então, a tua escolha, né, para assistente social, claro, está determinado por uma contingência, né, por uma situação concreta, como tu poderia ter ido para qualquer outra área, né? Então, não deveria gerar desconforto nem dúvida sobre isso, né? Mas parece que as pessoas precisam se enquadrar em padrões, né? Que elas só cabem ali. Eu acho que a gente está mudando muito, viu, Rosane? E eu acho que a gente está conseguindo. Eu tenho uma orientanda lá na Unicamp que ela está justamente analisando o crescimento da presença das mulheres negras no ensino superior ao longo dos anos 2000. E, de fato, assim, embora não em termos absolutos, mas em termos relativos, percentualmente, o número de mulheres negras que ingressaram no ensino superior é muito maior do que mulheres brancas, homens brancos e homens negros, né? Agora tem um problema que ainda está muito concentrado nas áreas de ciências sociais, pedagogia, e aí as ciências exatas, biomédicas, elas estão muito ainda destinadas aos homens. Então, a gente tem que fazer um movimento, e aí aqui, que é uma questão cultural mesmo, né? De como é que... por que quando chega no momento que tu vai decidir por qual curso superior tu vai
qual vai ser a tua preferência, o que te leva a determinadas opções, né? Claro, tem condicionamentos sociais, muitas vezes da família, mas também tem a ver com a sociedade. Como é que você se vê? Quando se vê como uma mulher negra, muitas vezes você diz, não, eu não vou para essa área porque eu sei que eu não vou ser valorizada, não vou ser reconhecida, não vou ter trabalho. Então, ou as mulheres, né? Eu vou por esse outro caminho. Quer dizer, a gente precisa desconstruir isso, né? A gente precisa mudar essa forma como... Mas, assim, só para fechar, né, o condicionamento socioeconômico e cultural, né? E aí, quando nós, mulheres negras, chegamos na universidade, passamos no concurso público, porque o concurso público não vê cor, não vê gênero, né? Passamos no concurso público federal, e aí a gente chega lá, a gente consegue entender que não vai crescer, vai ter que fazer mestrado, doutorado, pós-doc, né? Para ter um mínimo de respeito entre os seus pares, no trabalho, porque assim, o recorte raça, gênero, ele é muito forte, né? Ele é muito forte, não deveria ter o Ministério da Família, mas sim o Ministério do Desenvolvimento Social, porque assim, isso reforça mais ainda a questão que família é ligada à mulher, a questão de gênero, né? Então, assim, eu acho que é preciso se trabalhar a questão muito forte, a questão de raça, principalmente no Brasil, que tem um histórico de 350 anos de escravidão, né? É isso que precisa trabalhar, no meu ver. Eu acho, Rosane, assim, eu acho que a gente está começando a fazer uma mudança. Provavelmente, assim, vai ser a tua próxima geração que vai provavelmente usufruir muito mais disso, né? Porque tu ainda é bastante jovem. Mas eu acho que a gente está num processo de mudança. Mas a mudança, claro, envolve o envolvimento da sociedade como um todo. Então, por exemplo, ter movimentos organizados que consigam incidir sobre a política pública, sobre o debate nacional é muito importante. Por isso que a gente reforça muito a organização dos movimentos. Esses movimentos feministas, o movimento antirracista, e tem um papel fundamental, porque são os movimentos que vão garantindo as mudanças necessárias e vão incidindo, né, nas mudanças que a gente precisa fazer, não só, né, alterar as políticas públicas, mas também incidir na sociedade, né? Denunciando, com campanha, enfim. Eu acho que é lento, mas eu acho que a gente está caminhando, viu? Está caminhando. Eu também concordo contigo, colocar no Ministério da Família é um escândalo. Lá o Ministério do Desenvolvimento Social acabou, não tem Ministério da Família. O Ministério da Família é reforçar o papel das mulheres na família, não tenha dúvida nenhuma, né? A Bianca chama atenção para essa coisa das estratégias, como a saúde vem sendo privatizada. Bianca, isso é uma coisa que também eu acho que é um movimento organizado e a sociedade que vai ter que começar a dar respostas para isso. Então, assim, primeiro, eu acho que a gente precisa... A iniciativa privada entra no espaço porque onde vê insuficiência da política pública. Nós temos que fortalecer o orçamento para saúde e para educação, que são duas áreas fundamentais, é a área de assistência. Para reforçar o orçamento para saúde, por exemplo, nós precisamos criar base orçamentária, nós temos que tributar. Está lá o projeto no Congresso para tributar os super ricos e as grandes fortunas. Nós temos que nos mobilizar na sociedade para que esses projetos sejam aprovados e a gente possa criar margem margem para poder aumentar a carga tributária e orçamento destinado a essas políticas. Não tem jeito, não tem mágica. O único jeito é a gente conseguir impedir que a iniciativa privada cada vez
cresça mais, porque, na verdade, é uma coisa desigual, porque só tem quem compra saúde privada, quem tem dinheiro. Então, só estimula uma sociedade cada vez mais desigual, e a forma de reduzir a desigualdade é distribuir de forma justa a carga tributária e aumentando a contribuição daqueles que podem mais. Então, acho que a pressão já começa agora nesse semestre aí, com os projetos que estão em tramitação no Congresso. Inclusive, hoje eu estava lendo que já tem lá da parte do relator, já quer diminuir a tributação de 10% para 6%, quer dizer, ou seja, os super ricos, as grandes fortunas continuariam sendo, de certa forma, beneficiadas, né, com taxas tributárias muito baixas. Isso é inadmissível num país como o nosso, tá? Então, eu acho que começa por aí. Tem que aumentar o orçamento, para aumentar o orçamento, aumentar a carga tributária, para aumentar a carga tributária, tem que taxar os super ricos e as grandes fortunas. Alessandro, finalizando. Alessandro, eu acho que tem que conversar. Minha sugestão, você que tem entrada com essa pessoa, porque tu já vivenciou, porque é isso, as pessoas assumem determinadas posições, determinados cargos, e elas assumem um papel que é o papel quase que do carrasco e da carrasca, né? Porque a organização, muitas vezes, do trabalho impõe a elas essa condição, essa situação. Acho que você, que é uma pessoa que tem liberdade, tem que falar abertamente, tem que mostrar que é possível coordenar uma equipe, atuar como liderança num coletivo, sem precisar usar de práticas com as quais a gente, e ela provavelmente já se confrontou com isso em períodos anteriores, em quais ela também não concordava. Tem que mostrar para isso, para isso, tem que chamar atenção para isso, tem que dizer que não é com o uso da autoridade que vai mudar, vai construir um ambiente melhor de trabalho, mais produtivo, vai construir um ambiente de pessoas adoecidas que vão começar a se afastar do trabalho, inclusive, tá? E vão produzir menos, porque você produz muito mais, então é muito mais útil se você trabalha de forma mais coletiva. E ter uma capacidade de liderança mais coletiva não é uma coisa difícil de se fazer, não é pelo autoritarismo que você vai impor trabalho. Então, eu acho que tem que conversar, tem que estimular ela a chamar uma conversa com o grupo todo e pedir para as pessoas falarem, das pessoas dizer quais são, onde que elas estão encontrando dificuldade, por que elas não estão conseguindo trabalhar com o mesmo, porque às vezes o problema não está na pessoa, às vezes está nos instrumentos que são dados para as pessoas, nas condições de trabalho que são dadas a elas, é isso que precisa deixar claro. Agora, é com conversa, não tem outro jeito, não tem mágica, né? Tem que chamar ela, tem que chamar as pessoas e tem que colocar todo mundo a conversar e trocar ideias, enfim. Essa é a minha sugestão para você. Bom, Davi, eu acho que eu dei conta aí das últimas falas, queria já então te agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, tá? E gratidão a vocês também, tá? Por ter me escutado durante essas quase 2 horas, né? Eu acho que eu falei 80% do tempo, mas tudo bem, né? É assim mesmo que as coisas funcionam. E quem sabe se a gente não se encontra pessoalmente aí em algum momento, né? Eu sempre sou muito favorável às atividades presenciais, embora eu reconheça que essa modalidade tem o potencial de reunir pessoas que dificilmente a gente conseguiria fazer pessoalmente, né? Mas nada, sem dúvida, substitui um encontro pessoal. Então, quem sabe aí, numa próxima oportunidade, a gente não possa ver pessoalmente, mas continuo me colocando à disposição sempre, tá, Davi? Para novas atividades, para novos encontros e sucesso para todos nós. Obrigado, Marilane, pela sua disposição, pela excelente aula que você nos brindou hoje.